Retornando, então, na tribuna, Gabriel Citon, secretário do Esporte e Lazer. Bom dia, presidente D'Ambros. Saudando o presidente D'Ambros, saúdo a todos os vereadores, parceiros, amigos e a todos que estão na Câmara. É importante a gente falar hoje sobre o FIESPORT, e quando eu falo FIESPORT, eu falo de 20 anos. Esse ano completam 20 anos que tem o antigo Fundel, foi mudado para FIESPORT por uma questão jurídica, que não é um fundo, é um financiamento do município, que ele começou lá em 2003 com R$300 mil, e esse ano, ou melhor, 2024, vamos estar em torno de R$5 milhões para o esporte de Caxias do Sul. E essas mudanças são necessárias, não é porque o Gabriel Citon, secretário, quer mudar, é porque a comunidade que pede e que pediu e a gente adequou. Então, algumas das... E aqui os 5 pontos principais, eu faço questão de dizer aqui, porque alguns talvez leram, mas não conseguiram ler todo. Primeiro ponto, a gente está colocando atleta individual para fazer projeto. Por que isso? Porque eles tinham que fazer uma entidade e envolver 15 pessoas para depois esse atleta individual envolver mais 15 para fazer um projeto. Hoje ele vai poder fazer ele individualmente, responsavelmente, né? Obviamente, porque ele vai responder, como pessoa física. Essa é a primeira mudança. A segunda mudança, em 2017, se teve o entendimento que seria uma licitação, e aí ele burocratizou muito, e a gente, para desburocratizar um pouco mais, para não ficar o pagamento como estava sendo feito só em junho, julho, e o ano esportivo começa bem antes, a gente está transformando ele de licitação para chamamento público. Isso não quer dizer que ele não vai deixar de passar para a Senlic para conferir os documentos, todos eles. Então, isso é a segunda mudança. A terceira mudança é que a Lei Geral de Esporte, a nível federal, ela não deixa claro o que é esporte profissional. E aí, aqui, algumas entidades elas tinham uma insegurança jurídica. Vou citar aqui o exemplo do Caxias do Sul Basquete ou do Juventude Futebol Feminino. Então, aqui nós estamos deixando só que, no caso de Caxias do Sul, só entende como o esporte profissional a equipe adulta profissional de Caxias e Juventude de futebol. Tá? As categorias de base sempre tiveram a oportunidade de entrar no FIESPORT, vão continuar. Somente o profissional masculino que não entra no FIESPORT, né? As equipes principais de Caxias e Juventude. Essas são as principais mudanças que a gente está fazendo. As alíquotas, vocês forem ver, muitos daqui a pouco vão falar, mas a alíquota do alto rendimento diminuiu. Não, o que a gente fez foi pegar uma média histórica de quando começou o alto rendimento no FIESPORT, né, a média de procura financeira por categoria, por modalidade, e a gente conseguiu fazer com que essa ajeitasse. E o que nós colocamos como proposição agora é o que acontece. Não é... Porque muitas vezes sobrava dinheiro do alto rendimento, nós tínhamos que remanejar ele para o rendimento, que é onde tinha mais procura. Hoje a gente fez o quê? A gente readequou isso. E por isso que a gente está mudando. Então são essas as principais mudanças. Foram feitas essas mudanças num fórum que foi feito dia 1º de julho, aqui na sala ao lado, inclusive na Comissão de Esportes Amadores, o Cadore é o presidente, juntamente com o Conselho Municipal de Desporto e aberto à comunidade. Então, não foi uma coisa construída apenas com as pessoas da Secretaria, foi sim com a comunidade. Então, essa é a minha palavra, presidente. Gostaria de agradecer a oportunidade e me coloco à disposição também. Gostaria que, nesse ano, a gente conseguisse, quando abrir o edital, para saber quem é que são os avaliadores dos projetos do FIESPORT, eu gostaria de contar. Claro que talvez não com os vereadores, mas que alguns assessores possam estar junto nas avaliações dos projetos do FIESPORT. Ele é aberto à comunidade e eu gostaria, faço aqui um pedido excepcional, que vocês indiquem os seus assessores para fazer parte das avaliações do FIESPORT. Muito obrigado, presidente, pela oportunidade. Obrigado, secretário Citon.